Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora na programação da TV Câmara Fortaleza, o programa É Direito. E hoje a gente vai tratar de um assunto, na verdade, um tema que vem sendo tratado recentemente na Câmara Municipal, trazendo notícia boa. Voltamos a falar aqui no nosso espaço sobre a questão dos conselhos tutelares. A gente sabe que tem a Lei Municipal a 9.843 do ano de 2011, que é exatamente a que trata da instituição, da criação dos conselhos tutelares aqui no município. Mas a gente tem novidade, porque esse número de conselhos vai ampliar e quem vai falar sobre esse assunto, claro, teria que ser ele, nosso vereador Iraguaçu Teixeira Filho. Seja bem-vindo mais uma vez nesse espaço, que também é seu, não é verdade, vereador? Obrigado, Karine, obrigado. Um abraço especial a todos os telespectadores. Voltando a casa, né? Exatamente. Eu fico feliz. Estive aqui algumas vezes no É Direito enquanto presidente da FUNCI. No mandato passado estive aqui por vários momentos. E nas vezes que tratei sobre as questões da FUNCI, a gente falava sobre os conselhos tutelares. É uma demanda da cidade, da sociedade, é uma demanda de todos, da pauta, da política pública da defesa da criança e adolescente. E a acessibilidade do prefeito Sarto vai fazer com que nós tenhamos, em um mandato, ampliação em 50% no número de conselhos tutelares. Isso representa muito para a cidade de Fortaleza. E nós vamos ter a oportunidade de detalhar um pouco essa questão da ampliação e também a importância dos conselhos tutelares. Já focando um pouco nessa importância, vereador, para que as pessoas até entendam essa ampliação. O crescimento e a ampliação dos conselhos tutelares, eles vão baseados no número populacional das cidades? Isso. Tem uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Essa resolução 170 foi atualizada no final do ano passado, é a 231, a que trata sobre a questão da população, a quantidade, tudo, que estabelece pelo menos um a cada 100 mil habitantes, mas que lei municipal pode tratar especificamente sobre a questão da quantidade de um parâmetro um pouco diferenciado, principalmente para os grandes centros urbanos, Isso. As metrópoles, né, as capitais, de um modo geral. E aqui em Fortaleza, a Lei 9.843 de 2011, ela atualizou uma lei que tinha criado os conselhos anteriormente, ela ampliou mais 2 conselhos tutelares à época, e foram implantados esses conselhos, o Conselho 7 e o Conselho 8. Que é o número que nós temos atualmente. Nós temos 8 conselhos tutelares, né? É uma quantidade realmente pequena para a realidade no momento, mas nós temos uma lei municipal, essa lei municipal estabelece uma por cada unidade administrativa territorial da cidade de Fortaleza. Como são 12 regionais, o prefeito agora consegue ampliar para 12 conselhos tutelares. Eu tenho certeza, eu digo aqui com convicção, Karine, que a gente vai melhorar e ampliar o nível de proteção das nossas crianças e adolescentes no município de Fortaleza. Essa ampliação ela vem exatamente nesse projeto, que é o que atualmente tramita na casa, o 62/2023, projeto de lei ordinária. Como é que está a atual situação, vereador? Isso, o projeto tramita na casa, uma mensagem em regime de urgência para a Câmara Municipal. Esse projeto precisa ser deliberado ainda em março, porque também a gente tem que lembrar que 6 meses antes, a data da eleição nacional dos conselhos tutelares, processo de escolha no Brasil, e essa data é dia 1º de outubro, então 6 meses antes tem que ser lançado o edital, que daria 1º de abril, 1º de abril é sábado, então 31 de março. Então até 31 de março o edital tem que ser lançado. E qualquer alteração sobre essas questões relacionadas ao processo de escolha precisa ser feito antes. Então a ampliação já vai dar a garantia de que nós vamos ter um processo de escolha, um edital lançado para 50 vagas. Aí vocês, mas não serão 60, não serão 4 conselhos? Exatamente, mas são 2 conselhos que vão ser implantados no ano de 2023, um por semestre, até o final do semestre, junho e dezembro, e 2 conselhos que serão implantados no final, no decorrer de 2024, ou seja, no final do primeiro e do segundo semestre, né? Então esse edital deve ser lançado para 50 vagas, mas com certeza em 2024 já serão 60 conselheiros, porque a lei estará triando, obviamente, com o aprovo ainda dos vereadores de Fortaleza, né? Tem alguns ajustes também na Lei 9.843 de 2011 que estão sendo dialogados, tratados, conversados. Tem algumas emendas nesse projeto. Eu acredito que em breve já seja novamente lido em plenário. Como tem emendas, voltará à Comissão de Constituição e Justiça para serem deliberados e depois estará pronto para a votação, debate, discussão e, se Deus quiser, a aprovação com alguns ajustes que, porventura, os vereadores deem suas contribuições, que é fundamental e super importante. Vale ressaltar
que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, então tecnicamente autônomo, que é escolhido, os conselheiros e conselheiras são escolhidos por várias fases, é um processo complexo de escolha, não é eleição, é processo de escolha, certo? Que tem habilitação jurídica, que tem uma prova técnica, que tem a votação através do processo de escolha, que é nacional, o processo dia 1º de outubro, depois tem uma capacitação e depois tem a nomeação dos conselheiros, os mais votados, obviamente, no dia 10 de janeiro de 2024. Então, é um processo que já se iniciou dentro do CONDICA. Tudo isso acontece do CONDICA, que é o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente do município de Fortaleza. Pronto, o senhor bem explica que tem essa questão autônoma, mas também ligada ao Executivo, de alguma forma, à pasta na qual o senhor passou esses últimos anos, né, que é a da criança e adolescência. Isso. É vinculado administrativamente com a FUNCIP, porque tem aquelas questões, férias, ponto, a parte burocrática do procedimento, as condições de trabalho, os locais, né, os carros, os profissionais, então tudo isso é mantido e é gerido administrativamente pela FUNCI. Mas a independência e a autonomia do Conselho, principalmente na tomada de decisão, da deliberação, da medida aplicada, do direito violado, das conexões, da alimentação do sistema, que é o CIPIA, né, que é o Sistema de Informações para Infância e Adolescência, um sistema nacional, inclusive. Né, tudo isso dentro da autonomia dos Conselhos Tutelares, que, aliás, a gente precisa falar com a população, e eu falo com você que está nos assistindo agora, que você precisa entender qual é o papel do conselheiro tutelar. Ótimo, era a próxima pergunta. Por gentileza, inclusive somando, quem é que pode ser conselheiro? Ok. Conselheiro tutelar pode ser qualquer pessoa maior de idade, esteja com seus direitos também políticos, né, o seu título de eleitor, sua documentação em dia, tudo ok, né? E que se passe pelos critérios estabelecidos pelo edital. Alguns critérios objetivos, você tenha pelo menos 2 anos, nos últimos 5 anos, de trabalho voltado para a política da criança e adolescente. Pode ser um trabalho com vínculo empregatício, formalizado, ou por voluntariado. Agora, essa declaração do voluntariado precisa ser uma declaração que comprove, caso haja algum questionamento, ou caso haja pedido de informação e esclarecimentos adicional, seja pelos conselheiros, seja pelo Ministério Público, que acompanha todo o processo de escolha, você tem a comprovação. Porque há uma preocupação muito grande dos conselheiros, do processo, na condição do processo, de que essas declarações sejam declarações reais, verdadeiras, né? Qualquer declaração falsa deve ser punida, quem emitir, mas a gente reforça essa questão, porque já tivemos em outros processos de escolhas, impugnações, inclusive cassação de registro por conta de declaração que não condizia com aquilo que estava escrito, inclusive gera até processo criminal. Exato. Né? Então, assim, tem a declaração do vínculo. O vínculo você comprova pela seletista, por um cargo comissionado ou por um vínculo administrativo. Mas se for por voluntariado, através de uma declaração das entidades que são inscritas no Conselho do CONDIC e que trabalhem a política de criança e adolescente, essas pessoas trabalhem diretamente da política de criança e adolescente. Eu também não posso dizer, eu trabalho na instituição A, na parte burocrática de secretaria. Você não trabalha diretamente com a parte técnica. A gente precisa entender que é isso, né? Você precisa entender do processo, do riscado, você precisa entender da parte técnica, dos direitos, né? Do trabalho, do fortalecimento do trabalho voltado à criança e adolescente. Você ser habilitado juridicamente, passar na prova, vai ter uma prova. Não me recordo aqui se são 50 ou são 60 questões, mas dividido em blocos, né? Na parte da legislação, a parte da informática, a parte relacionada ao CIP. Até para se fortalecer a questão do seu reconhecimento, do sistema, né? E o uso do sistema, né? Isso. E o uso do sistema. Então, uso do sistema. Da parte de tecnologia da informação, né? Da parte técnica, do direito, do ECA, das leis correlatas. Hoje nós temos várias leis municipais. Muitas. Marco Legal da Primeira Infância, você tem o Cartão Missão Infância, você tem o Plano Municipal da Primeira Infância, que já foi atualizado em 2022, então foi criado em 2014 e atualizado em 2022. Você tem a lei que estabelece
que deu como caráter de política pública do Ponte de Encontro do Rio de Aquarela, são 2 leis municipais. Né? Tem a lei Henri Borel, que atualizou e alterou algumas questões relacionadas ao ECA. E eu estou falando tudo do que aconteceu do último processo de escolha para cá, de 2019 para cá. Alguns ajustes, a lei da adoção, né? Já é um pouco mais, 2017 já pegou na anterior, mas tem a entrega legal para adoção, família acolhedora, então tem várias leis municipais aqui, que é importante, porque o conselheiro ou a conselheira, ele vai estar lidando, lutando, e ligado a todo esse processo, e vai precisar ter o conhecimento dessas ações, e o ECA é a Bíblia. Né? Isso. O Estatuto da Criança e Adolescente é a Bíblia, é aquele livro debaixo do braço. Né? Da minha época da faculdade, que era livro, hoje é tudo digital, né? Ou debaixo do braço, ou ali nos favoritos do seu celular, que você consulta permanentemente. Então, é um processo que depois que você passa essas 2 primeiras fases, aí vem o diálogo com a comunidade. O objetivo do legislador, quando criou o processo de escolha com votação da comunidade, foi exatamente dar essa legitimidade, dar essa aproximação da comunidade em relação à escolha do conselheiro tutelar. Você é o meu representante na defesa dos direitos da criança e adolescente. Não deixa de ser um agente comunitário, um líder comunitário, de qualquer forma, né? Ele só se volta e se direciona para essa questão da proteção da criança. Há uns conflitos aí, se é ou não agente político. Eu acho que como é escolhido, é votado e tudo, é um agente político. A população credencia. O objetivo principal do legislador foi esse, dar essa relação mais próxima para saber entender que naquela casa pode estar correndo o risco de violação de direito de uma criança ou de um adolescente. E o conselheiro tutelar, inclusive com a lei Henri Borel, ampliou suas atribuições, ampliou o seu leque de atuação, principalmente na proteção, na prevenção, inclusive com retirada da decisão do próprio conselheiro da conselheira, quando está em iminente risco, inclusive de vida, né? Que foi uma das alterações da lei Henri Borel. Vereador, a lei, ela está com quanto tempo, a Henri Borel? A Henri Borel é do ano passado, de 2022. 2022, né? 2022. Pronto, já nessas explicações sobre a questão do conselheiro tutelar, né, dessas regras ou então dessas indicações para quem pode ser, a gente já conhece e já tem uma certa noção sobre a importância do conselho tutelar, né? Então, vamos para o segundo momento. Quem não conhece ou que não sabe ou que não entende, por que a gente bate em divulgar essa informação? Para que as pessoas saibam, né, dessa necessidade e da funcionalidade de atuação dos conselhos tutelares. Pronto. Primeiro é importante a gente saber o que faz um conselheiro tutelar, o que faz uma conselheira tutelar, né? Às vezes a gente escuta muito, né? Escutava lá no dia a dia da FUNCI, eu dialoguei muito próximo com os representantes dos oito conselhos, estive pelo menos 3 vezes em cada conselho tutelar, com reuniões longas, escutando, dialogando, conversando, falando com a equipe técnica. Vale ressaltar, abrir um parênteses aqui, que o Conselho Tutelar de Fortaleza é um dos melhores estruturados do Brasil. Bom, né? Nós temos estrutura adequada, nós temos computadores novos, bons para os conselheiros, para a equipe técnica tem estrutura, tem 2 carros, tem uma moto, tem uma equipe técnica dando suporte, com assistente social, com uma psicóloga, com 3 educadores sociais, com um gestor administrativo para fazer a gestão, né, administrativa do espaço, com a equipe de serviços gerais, com o motorista, o motoqueiro, com a segurança ali para recepcionar ali também. Segurança não, o porteiro ali para recepcionar de uma forma adequada. Então, a internet muito boa, né? Então, essa estrutura é que Fortaleza oferta e que é uma das melhores do Brasil, do Nordeste é a melhor que nós temos. E essas equipes em cada conselho tutelar. E na gestão da FUNCI tem um apoio técnico aos conselhos tutelares, inclusive com acompanhamento jurídico, né, para tirar as dúvidas, para acompanhar alguma diligência de acordo com a demanda que se chega do conselheiro. Mas o conselheiro e a conselheira, ele não está ali para dar carão em menino. Né? Se não estudar, você já escutou isso? Se não estudar, eu vou no conselho tutelar. Está se danando demais, eu vou levar no conselho tutelar. Isso, inclusive, assusta ou espanta, ou coloca o conselho tutelar, o conselheiro, como um bicho-papão. Exatamente. E aí a gente tem que entender que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente, tecnicamente, na sua decisão funcional também. Não é um órgão que executa tarefas, ele requisita serviços. Então o Conselho Tutelar, se é identificado que naquela escola está tendo alguma violação de direito, pode fazer a denúncia ao Conselho Tutelar pelo Disque 100,
indo direto ao conselho da região territorial onde você está inserido, ou pelo sistema OISOL, que é um sistema, uma plataforma que tem do estado, que o município de Fortaleza está inserido, e você faz a denúncia. E aí o conselho vai averiguar, vai solicitar informações, a escola vai solicitar informações. Aí tem um problema de saúde, vai solicitar ao posto, ao CAPS, à UPA, à Secretaria de Saúde. Precisa garantir um acesso a um atendimento, ele vai requisitar esse serviço e vai estabelecendo as medidas necessárias. E o sistema vai conectando também, você é meio que autoexplicativo, muito embora não seja tão simples. Então o conselheiro tutelar ele tem essa característica, tem essa função principal de proteção, de ser um agente de garantia de direitos, né, de forma autônoma e que ele requisita os serviços. Ele não vai lá para dizer assim, eu vou aqui e vou lhe matricular. Não, ele vai requisitar, vai cobrar, vai demandar e isso vai acontecendo de acordo com o direito violado. Eu falei saúde e educação, que geralmente são as principais demandas, mas às vezes pode ser maus tratos, às vezes pode ser uma violência que aconteceu dentro do imóvel, às vezes pode ser abandono, às vezes pode ser relacionado a um assédio, né? Sim. Ponto de encontro, quando está em situação de rua, muitas das vezes conecta lá com o Conselho Tutelar, o Rede Aquarela na questão da violência sexual. Então, o Conselho Tutelar, ele é uma espécie de um órgão garantidor, né, de proteção acima de tudo, e extremamente importante e necessário que as pessoas precisam entender e usar. Exato. E usar, né? E ele atende toda e qualquer criança e adolescente que esteja com possibilidade de risco ou violação de direito. É isso, é a importância dos conselhos tutelares e hoje aqui no programa Direito é sobre isso que a gente fala. Vamos para o nosso intervalo, é rapidinho, não sai daí, mas já a gente está de volta. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está com uma nova mesa diretora. Vereadores que vão ouvir nossa voz e trazer leis e projetos que beneficiam toda a população. Tudo para melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Participe desse novo momento. Faça sua voz ser ouvida nas decisões que vão fazer a nossa cidade cada vez melhor. Cuidar da nossa Fortaleza é cuidar do nosso povo. É cuidar do seu futuro. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. Estamos de volta no programa É Direito de hoje em pauta Conselhos Tutelares. Nós sabemos da lei do município de Fortaleza, a 9.843 do ano de 2011, porém a gente traz nesse momento, né, um bate-papo importante porque tramita na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de lei ordinária, o 62/2023, que é exatamente a proposta do Executivo, do prefeito, para ampliação de 8 para 12 conselhos tutelares aqui no município de Fortaleza. E quem traz essas informações para a gente, como eu disse no começo, claro, ele, o vereador Iraguaçu Teixeira Filho, que sempre com a gente traz essas informações, porque tem esse conhecimento, faz parte de todos esses projetos, como também da própria FUNCI, a Fundação da Criança e do Adolescente, que esteve por um bom tempo depois que nos deixou um tempinho, né, vereador? Mas a casa está de volta. Vereador, a gente fala dessa ampliação, mas como é que funciona esse processo? Para que as pessoas entendam de que maneira essa implantação desses conselhos tutelares, desses próximos, deva acontecer. Pronto. É pertinente e oportuna essa pergunta para que as pessoas possam entender. Eu moro em tal local, moro no bairro X, qual é o conselho que eu procuro? Hoje, com a organização em 8 conselhos, a gente tem algumas questões ainda difíceis de operacionalização, de deslocamento, os espaços, as sedes, né? A Prefeitura de Fortaleza, através da FUNCI, da Secretaria de Planejamento, que é o gestor do patrimônio, Sim. está buscando vários locais para que possam já começar a pensar ou utilizar um espaço próprio ou utilizar um espaço locado, né? E tem uma tramitação que exige um pouco mais de tempo, né? Mas o que é importante é que ao final de 2024, que coincide com o mandato do prefeito Sarto,
nós vamos ter 12 conselhos tutelares. Nós vamos ter um conselho tutelar por regional. Então vai ficar mais fácil você entender que o seu território, da sua regional, vai ser o número do conselho tutelar que você vai procurar, caso seja necessário, né? Dentro dessa perspectiva de proteção, da busca da garantia de direitos que o conselho tutelar o conselheiro se coloca como uma peça extremamente importante. Então, hoje ainda está distribuição, o Conselho 1 está ali pelo Jacarecanga, o 2 está ali na Rua da Paz, no Mucuripe, o Conselho 3 está ali no João 23, o Conselho 4 está ali perto da Expedicionários ali, eu acho que é Montese já. Na dúvida, você pode entrar em contato com o vereador Iraguaçu Filho, né, que ele lhe informa. Você entra no site da FUNCI, da Prefeitura. Né? O Conselho 5 hoje está lá no Conjunto Ceará e é o conselho que pega o maior número de bairros hoje. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Que é um grande gargalo hoje na cidade de Fortaleza em relação aos conselhos tutelares. Eu acredito que algum desses, né? A demanda é muito grande. No Conselho 5, no Conselho 1, que pega ali a grande regional 1, o Grande Pirambu, e há um adensamento muito grande. O Conselho 6 está ali no Dias Macedo, o Conselho 7 está na Bezerra de Menezes, já foi alterada a sede para um espaço de grande circulação, espaços mais fáceis, mais central da região norte, né? Exatamente. O Conselho 8, ele está ali na Alberto Traveiro, né? No complexo ali de serviço da Prefeitura de Fortaleza. O Conselho 6 e o 8, atualmente, eles atendem boa parte da Regional 6, 9 e a Regional 8, salvo engano. Era isso que eu ia perguntar, né? Quais seriam os de maior demanda, né? O Conselho 6 e 8 e o 5 talvez seja da maior demanda, e de adensamento o Conselho 1. Sim. Né? Mas isso deve mudar ao longo aí desses próximos meses, né? O trabalho que a Prefeitura de Fortaleza está fazendo, a orientação do prefeito Sarto relacionado a essa questão dos conselhos tutelares é deixar a sede mais próxima da população, o acesso mais fácil à população, e em corredores de circulação, fácil acesso, seja VLT ou ônibus, de acordo com o território, de acordo com a localização. E o mais importante é que ao final do ano de 2024, com os 12 conselhos funcionando, teremos 12 conselhos mais próximos da comunidade. Né? Vamos ter mais 20 conselheiros, vamos ter mais atendimento, a demanda reprimida é grande atualmente, né? Isso eu consigo falar com muita propriedade, porque até um dia desse, há menos de um mês, eu presidi a Fundação da Criança e da Família Cidadã, órgão da Prefeitura, que os conselhos estão vinculados administrativamente. Mas eu não tenho dúvidas, com a ampliação dos conselhos, alguns ajustes relacionados a algumas demandas dos conselheiros, das conselheiras tutelares, né? Com esse entendimento da população, que inclusive já conclamo, dia 1º de outubro, lembrem, é dia de escolha. Que faz parte de você também, né? Você que escolhe. Se na última eleição, em torno de 10% dos eleitores de Fortaleza foram às urnas e escolheram os seus representantes da defesa da criança e adolescente, os conselheiros tutelares, né? Eu vou sugerir aqui ao presidente Gardel que a Câmara Municipal possa se envolver na divulgação, né? De que é importante, a importância do Conselho Tutelar, o que é que faz o conselheiro e a conselheira, e do dia da votação, que as pessoas possam ir, né? E que você entenda que você não vota necessariamente no mesmo local em que você vota nas eleições que você escolhe os representantes, vereador, deputado, senador e tal. Você vota, você pode até votar em algum local, mas sai uma lista dizendo quem vota no local tal, vai votar na escola municipal X. Quem vota nos locais X, Y, vai votar na escola municipal A. Mas que isso já é um resultado final dessa sugestão que o senhor agora apresenta, né, de trabalho. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer, né, a importância. Gente, a importância do Conselho Tutelar. Inclusive, vereador, na brincadeira... Nós, enquanto cidadãos, quem decidimos. Quem decidimos, quem escolhemos, porque é sério, a gente precisa conhecer esses candidatos, a gente precisa entender todo o seu histórico, por isso que eu fiz a pergunta ao vereador, para que se fosse detalhado, né, quem é que pode ser, o que é necessário, porque é um serviço como outro qualquer, mas uma expressão bem popular, que não é brincadeira. É alguém que vai realmente representar e lutar nessa questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. É um processo nacional. Nacional. Acontece no primeiro domingo de outubro, no ano subsequente à eleição de presidente, e nos 5.570 municípios. Então, cada município vai escolher. A maioria dos municípios do Brasil tem um conselho tutelar, porque tem menos de 100 mil habitantes de população. E alguns municípios, algumas cidades, as capitais todas têm vários conselhos tutelares. E é importante entender
que você é o central desse debate, dessa discussão, que você possa cobrar também a defesa, a ênfase da política de criança e adolescente, enquanto o conselheiro que você escolher, a conselheira que você escolher. Muita gente com certeza nem sabe, nem conhece, e são em atividades dessas de divulgação, de conclamação da população que a gente começa a expandir e fazer com que as pessoas realmente tenham conhecimento daquilo que é necessário, porque compete a você, como qualquer representante político que é eleito, a gente escolher e escolher bem, né? Vereador, também eu acho que vale a gente reforçar, quer dizer, antes, uma pergunta básica, foi numa brincadeira que eu disse, né, que quem precisar pode consultar, mas na sua experiência dentro da FUNCIL deu esse conhecimento de saber direitinho essa localidade através da internet, né? Como o senhor falou. Entra no site da FUNCIL, da Prefeitura de Fortaleza, né? Ou no próprio Condica, que no tem próprio algumas informações. Condica. Lembrando que o Condica é quem conduz todo esse processo de escolha. Pronto. O Condica é quem conduz, inclusive já foi deliberada uma comissão lá no Condica. Porque o processo começa com certeza bem antes, né? O processo começou já no começo do ano, em janeiro, as primeiras reuniões, as primeiras tratativas. Agora está bem avançado para essa fase de lançamento de edital. E você pode buscar as informações, ou então você busca também no Google, Conselho Tutelar de Fortaleza, relação de endereços, telefones, contatos, né? E se valham do direito de vocês, né? É super importante. Porque eu digo, eu escutei em algum momento e tenho repetido. Uma cidade boa para a criança morar é uma cidade boa para qualquer sociedade. É verdade. As pessoas que não entendem bem, né, e na dúvida também podem buscar o conselho tutelar, supomos. Eu acho que um vizinho de determinada rua, né, está violentando uma criança, porque a gente sempre escuta, e barulho, grito, na dúvida, eu posso pegar essas informações do que e como eu posso denunciar? E outra pergunta, se não for pelo Disque 100, caso eu precise ligar, por exemplo, para a polícia, é direcionado, vereador? Isso. Se tiver qualquer violência contra a criança e adolescente, né, se for vítima de violência, tem uma delegacia especializada em Fortaleza, que é a DESECA. Sim. Né? Ainda não é plantonista 24 horas. Caminha para ser aí nos próximos meses. Né? O delegado titular, doutor Carlos Alexandre, tem trabalhado junto ao secretário de Segurança Pública nessa perspectiva. Então, toda e qualquer violência que você presencie, que você desconfie, você denuncia. Pode denunciar para o 190. De forma autônoma. Você pode denunciar ainda a delegacia DESEC, que inclusive está ali na Capitão Melo, no Pio 12, no novo prédio, a Casa da Criança e Adolescente Cearense. Não, Casa da Criança Cearense. Casa da Criança, isso, exatamente. Eu acho que é assim o nome. É porque tem a Casa da Infância, que é no município, da Prefeitura, e essa é do Estado, onde tem um complexo de serviços, inclusive o plantão dos conselhos tutelares fica sediado lá, fica baseado lá. Né? Você pode procurar pessoalmente, você pode ir a um dos conselhos tutelares, você pode ir no Disque 100, você pode ligar para um dos números dos conselhos tutelares, e aí você vai receber a orientação adequada e você vai denunciar, e pode fazer denúncia anônima. Sim. É importante que a população entenda que a questão relacionada à criança e adolescente é responsabilidade de todos nós. Todos nós. Tinha até uns anos atrás aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E isso não é verdade. Já muda, né? Toda e qualquer violência que possa acontecer com criança, na família como um todo, com pessoa né, com vereador? deficiência, com idoso, com a mulher, que alguma manifestação preconceituosa, algum crime que possa vir a ser cometido, a gente tem que denunciar. Deve ser denunciado. Tem que denunciar. Né? Você tem que dar sua contribuição enquanto sociedade. Então, você pode denunciar alguma violência que criança e adolescente é vítima na DESECA, no 190, no Disque 100, no Conselho Tutelar, pelo telefone do Conselho Tutelar, você identificando, você faça essa reclamação, porque isso vai ser gerado um processo e vai ser gerado, as diligências serão geradas e realizadas e identificar. Se foi só uma suspeita infundada, não custou nada, pelo menos foi visto, né? Mas eu gerei um problema inadequado. Porque você é melhor a iniciativa, né? Exato. Agora, porque você acha isso, aquilo, outro, porque eu não gosto do vizinho e eu acho que... Aí também não cabe, a gente tem que ter a responsabilidade. Mas com criança e adolescente, eu costumo dizer, criança e adolescente, principalmente criança de 0 a 12 anos, que é a infância, que são os 3, 6 e os 12 primeiros anos de vida, são assim, os mais importantes
para o resto da vida. Né? São a idade de construção, memória, entre outras coisas. Conexões neurais, estruturas cerebrais, janela de oportunidades, de desenvolvimento, tudo. Você não pode perder aquela oportunidade e qualquer violência. Tem um estudo que mostra que qualquer violência que tenha, às vezes até a forma que possa gerar um medo, você já bloqueia, você vai ter algumas dificuldades de desenvolvimento cognitivo mais na frente ou de desenvolvimento de atividade emocional. Hoje já é até mais fácil a gente falar sobre isso, vereador, principalmente essas suas últimas palavras, porque antigamente, até um certo tempo atrás, eu acho que a pandemia foi que mudou um pouco. O senhor até deu a sua opinião em relação a isso. A gente via muita violência como a violência física e a gente sabe que existem certos tipos de violência, como a violência emocional, psicológica. Isso são agravos para o resto da vida. São feridas que ficam abertas eternamente e que sempre tem um gatilho com algum cenário de comportamento que você sofreu no passado, principalmente na infância, as memórias afetivas. Exato. Ou as memórias de medo, né, que você tem da sua infância. Isso o gatilho vai disparar alguma questão e você vai ter problemas aí, enfim. Então, por isso que é importante que a gente tenha todo o cuidado e toda e qualquer denúncia que possa ter minimamente com fundamento, você possa buscar fazer essa denúncia e proteger. O verbo que eu digo que mais importante do Conselho Tutelar é proteger. É o representar que, no fundo, se torna totalmente protetor. E nós, protegido. enquanto sociedade, temos que buscar os instrumentos para que essas pessoas, esses órgãos institucionais, esses espaços jurídicos, né? Essas garantias que nós tenhamos para a criança e adolescente, nós possamos acionar. Delegacia, Ministério Público, Defensoria Pública, algum direito que precise ser buscado na Justiça, ou alguma violência ou violação que a gente busque proteger ou evitar, ou corrigir se o caso, infelizmente, tiver acontecido. Verdade. Vereador, só para que a gente antes fale, já que a gente está chegando perto do finalzinho do programa, o senhor até já citou sobre os profissionais que compõem, que fazem todo esse trabalho, a importância de nós, sociedade, escolhermos os conselheiros tutelares, termos conhecimento desses candidatos, do seu conhecimento dentro da área e tudo mais, é de grande importância, mas a gente sabe que esse trabalho também é feito por uma equipe multidisciplinar, né? O senhor até citou, né, em relação a alguns psicólogos. Vamos repetir, né, só para que as pessoas possam entender, até porque é toda uma estrutura para que seja assistida aquela garantia, o direito da criança. Se eu não me engano, são 19 pessoas em cada conselho tutelar. 19 pessoas, né? Nós temos a equipe, temos os 5 conselheiros e conselheiras, né, que são os que vão dar o direcionamento e encaminhamento da informação técnica que precisa. Né? Eu preciso de um assistente social, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma pedagoga, não tem aqui, vou buscar onde? Ele faz articulação com a rede, com a assistência social, com a saúde, com a educação, com a cultura, com o lazer, com o esporte. Vai buscar na rede, né? Essa rede é fundamental para a garantia de direitos ou para a fruição dos seus direitos, tá certo? Então isso é fundamental. Então nós temos os 5 conselheiros que decidem qual é o caminho técnico. Lembra que eu falei da autonomia, Sim. da independência técnica, eles têm. Aí tem à disposição um assistente social, uma psicóloga, 3 educadores sociais, né? 5 profissionais técnicos, um assessor, um auxiliar administrativo para fazer a gestão administrativa do espaço. Nós temos 2 motoristas, um motoqueiro para essas questões de entrega de documento, principalmente a notificação da família. Sim. É muito importante a notificação da família e alguns setores, algumas pessoas físicas, né? As notificações institucionais se solicita o serviço pelo CIPIA, pelo sistema, que é um sistema que está em desenvolvimento, tem algumas inconsistências, alguns probleminhas, mas de 2020, quando começou a ser usado para cá, melhorou muito também agilidade, o registro, né, da informação e a agilidade. Né? Certeza. Nós temos os serviços gerais e tem os 4 profissionais de portaria. Então, são 19 profissionais que todos têm a sua importância naquela estrutura. Se de repente é aquela que acolhe no primeiro momento já não atender da melhor forma adequada, com certeza vai ter comprometimento no serviço. Se de repente eu preciso do atendimento, de uma visão da assistente social e essa visão não aconteceu, essa visão acontecer de uma forma míope, vamos dizer assim, vai ter problema. Então, o conselheiro é como se conduzisse o processo, Isso. mas tem à disposição aqueles profissionais e tem uma equipe técnica na FUNCI, né, que tem
assistente social, fazer da gestão desses profissionais, desses 16 profissionais, hoje são 8 assistentes sociais, 8 psicólogos na gestão, na parte técnica, na condução dos instrumentais, né? Do estudo de caso. O estudo de caso, Karine, é tão importante, você pega assim, aqui o caso, aqui no local tal, do bairro tal. E vai tentar entender, vai se aprofundar naquele estudo. Pode ter certeza que aquela situação já se repetiu em outras vezes e vai se repetir. Então, todo esse suporte técnico da FUNCI dá essa garantia aí através do apoio aos conselhos técnicos, que tem uma coordenação técnica, tem uma coordenação específica dos técnicos e também tem um apoio jurídico e tem um apoio técnico e tem no plantão dos conselhos tutelares também um suporte que é dado quando em algum conselho tem uma demanda que extrapola a capacidade operacional de executar, aí sempre tem um carro a mais e tudo. Então, é uma estrutura boa, eu vou dizer muito boa que Fortaleza tem e que vai ficar melhor ainda, porque o edital que foi ganho pela FUNCI, que o governo federal não cumpriu no governo passado, a PGM juntamente com a FUNCI estão acionando para que possa ser cumprido. Então, vem mais carros, vem mais computadores, vem outros equipamentos como televisão, frigobar não, bebedouro, né, ar-condicionado, impressora. Então, tudo isso vai fortalecer a estrutura e as condições vão ficar de muito boa para ótima, se Deus quiser. E ampliando mais 4 conselhos, com essa estrutura, que cada novo conselho vai ter essa mesma estrutura, a gente vai ter certeza que o serviço vai ser melhor prestado e as violações a gente vai ter a possibilidade de trabalhar na prevenção de uma forma mais efetiva do que no combate. Verdade, vereador. A gente chega ao final do nosso programa, né? Mas eu queria, no encerramento, rapidinho, Bom Filho a Casa Retorna, né? Fato. Eu não sei se seus olhos brilham mais aqui ou pela FUNCI, eu acho que é meio que uma divisão essa questão. Não vou pedir nem que responda, né? Para não deixar alguém com inveja, mas a gente sabe, afinal de contas, a tua atuação, a bandeira, entre outros segmentos, na luta pela criança e adolescente, até porque a gente já falou sobre isso em diversos assuntos, em diversas leis que aqui a gente teve a oportunidade de bater um papo. Mas está retomando a casa, tem projetos novos, rapidinho, o que é que a gente pode saber? Aí eu respondo sua pergunta dizendo que os olhos brilham nos 2 cenários, né? E respondo com uma ação que a gente está aguardando ser pautado no plenário, que é a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Infância e da Família. Ótimo. Todo tipo de família, inclusive. Porque família é um conceito extenso, né? Está lá no artigo da Constituição, acho que é 223 da Constituição Federal, a importância da família, e a família é uma família extensa, né? Todo tipo de família. E a infância, eu já falei aqui do 0 a 12, que é fundamental. Então, a gente está aguardando a deliberação para que a gente possa lançar uma frente parlamentar e que a gente possa, enquanto legislativo, possa fortalecer essas políticas públicas, porque aí vem 18 de maio, Dia Internacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Tem um pedido de audiência pública que já está na comissão para que a gente possa fazer. Dia da Criança. Aí tem o 12 de junho, o Dia do Combate ao Trabalho Infantil. Tem o 13 de julho, que é o aniversário do ECA, né? Tem as ações relacionadas à aprendizagem, que pega ali parte da adolescência. Tem as questões, tem o Dia da Criança em outubro. Tem o Dia do Conselheiro Tutelar, que é em novembro. Do Educador Social, salvo engano, em setembro ou novembro, eu estou na dúvida. Então, tem um rol de ações, tem a questão relacionada ao registro civil. Então, são várias questões que a gente quer trabalhar, abordar e andar de braços dados aí com o Executivo na busca de garantia de direitos e proteção de crianças e adolescentes em Fortaleza. É verdade. E a rede é grande. E que bom a gente tem pessoas que estão à frente dessas iniciativas que trazem bons resultados e que a cidade cresce cada vez mais nisso. Eu digo que a experiência do Legislativo no mandato que eu exerci me ajudou na execução, né? da FUNCI. As minhas experiências, quando eu fui secretário executivo no passado, principalmente na área do SUAS, né, da assistência social, que a política de criança está inserida no SUAS, né, me ajudaram no desempenho do mandato agora. Eu acho que eu chego um pouco mais maduro, acima de tudo, e o tempo vai trazendo isso e a gente vai tentar juntar os 2 conhecimentos, né, e aprender todo dia aqui com os colegas vereadores, com a equipe técnica, os assessores, com os profissionais e aqui, sempre na TV, aqui dando
essa o recado informação. e fazendo a defesa aqui das nossas pautas. Era exatamente isso, e a gente ter a oportunidade de repassar para você todas essas atividades e trabalho, e o bom é que ele nunca sai do programa É Direito sem já se despedir, deixando a próxima pauta, né, que vem à frente parlamentar para a gente conversar em mais detalhes sobre isso. Captou a mensagem. Captou a mensagem. Vereador, obrigada pela sua participação, o espaço é seu, de todos sempre, principalmente para que a gente possa, né, fazer essa proposta. O É Direito, ele tem isso, é de trazer essas informações, os assuntos relacionados com leis, para que a gente possa divulgar com vocês e vocês tenham esse conhecimento, que são os seus direitos, não é verdade, Obrigado, vereador? Karine, é um prazer e estarei aqui todas as vezes que for convidado. Obrigada a você também pela sua companhia, né, no nosso espaço de hoje. E aquela frasezinha básica, se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.